Olá, chegamos ao dia 23 do nosso plano de leitura. E hoje a gente vai explorar uma conexão, olha, surpreendente entre três passagens da Bíblia. À primeira vista, elas não parecem ter nada a ver uma com a outra, mas juntas elas revelam uma verdade muito profunda sobre o clamor humano e a resposta de Deus. Então, bora mergulhar nessa descoberta? E aí fica a pergunta, né? Qual é a ligação? Essa é a questão que vai guiar a nossa conversa hoje. Porque, sério, parece um enigma. O que uma viúva insistente, duas irmãs que eram rivais e um pastor têm em comum? A resposta, e isso que é o mais legal, está no jeito como as leituras de hoje, lá de Lucas, Gênesis e dos Salmos, se conectam de um jeito que a gente nem imagina. Bom, para a gente começar a desvendar isso, vamos olhar para o nosso primeiro grande tema, o clamor dos aflitos. Sabe, aquela necessidade profunda que todo ser humano tem, aquele ato de clamar por ajuda. É um sentimento que todo mundo conhece, né, de desespero, mas também de esperança. E é exatamente isso que a gente encontra nos nossos primeiros textos. Olha só que contraste interessante. De um lado, a gente tem uma luta pública por justiça, lá nos corredores frios de um tribunal. Do outro, uma batalha totalmente privada, super angustiante por valor e identidade dentro da própria casa. A viúva está enfrentando a indiferença de um sistema inteiro, enquanto Lia e Raquel vivem uma rivalidade familiar que, nossa, consome as duas por dentro. Mas o que une essas duas histórias tão diferentes? É exatamente a mesma coisa. A intensidade de um clamor que vem lá do fundo da alma, um clamor desesperado. O grito da viúva é pura persistência. É impressionante. Ela simplesmente não desiste. Mesmo de frente para um juiz que a Bíblia descreve como alguém que não temia a Deus, nem se importava com os homens, a insistência dela vira sua maior arma. Ela se recusa a ser calada. Simples assim. E aí a gente vai para Raquel e, uau, aqui a gente sente o desespero na pele. O clamor dela não é só um pedido, sabe? É uma questão de vida ou morte para a identidade dela, para o lugar dela no mundo naquela época. É uma dor tão, mas tão profunda que leva ela até o limite. Ok, então a gente viu o clamor, a necessidade. Mas agora a análise muda um pouco de foco. Não é mais sobre o que se pede, mas sobre como se pede. Jesus usa a história da viúva para ensinar sobre a importância de orar sem desistir. Mas logo em seguida, ele conta outra parábola para mostrar qual é a atitude certa do coração quando a gente se aproxima de Deus. E aqui o contraste é gritante. É o dia e a noite. De um lado está o fariseu. Ele chega diante de Deus quase que apresentando um currículo, sabe? Listando as próprias virtudes, todo orgulhoso, autossuficiente. Do outro lado, o publicano. Ele mal consegue levantar os olhos, totalmente consciente das suas falhas, sem ter absolutamente nada para oferecer, a não ser um pedido desesperado por misericórdia. E a conclusão de Jesus? Vira o mundo de cabeça para baixo. A mensagem é clara: ser considerado justo diante de Deus não vem da nossa lista de qualidades ou de boas ações. Vem do reconhecimento humilde de que a gente precisa da graça dele. É uma inversão completa da nossa lógica humana, né? Isso se conecta perfeitamente com o que Jesus diz logo depois. Quando ele fala para a gente receber o reino como uma criança, não é sobre ser ingênuo, não. É sobre ser dependente. É sobre abandonar aquela autossuficiência do fariseu e, em vez disso, adotar a confiança humilde de quem sabe que precisa de ajuda. E tudo isso nos leva para a peça final do nosso quebra-cabeça. A gente já viu o clamor, já viu a atitude correta do coração, mas e aí? Como Deus responde a tudo isso? A resposta, em uma única palavra, é provisão. Se a gente voltar lá para Gênesis, vemos essa provisão acontecendo na prática. Deus ouve o choro de Lia, a esposa que não era amada, e ela tem 6 filhos. Ele vê a luta de Raquel, que também acaba tendo filhos por meio da sua serva. E, finalmente, Deus se lembra de Raquel de uma forma muito direta e tira a humilhação dela com o nascimento de José. A provisão de Deus aqui é muito íntima, muito pessoal, atendendo à dor específica de cada uma delas. E a provisão não para com as irmãs, não. A gente vê Jacó, que serviu por tanto tempo, sendo abençoado de um jeito assim extraordinário. Mesmo com todas as artimanhas do seu sogro, Labão, a bênção de Deus o transforma num homem imensamente rico. Isso mostra que a provisão divina se estende para todas as áreas da vida. E assim, essa jornada toda que a gente fez, passando pela súplica, pela humildade e pela provisão, nos leva ao nosso último texto de hoje. É como se a experiência de todas essas pessoas, da viúva, das irmãs, de Jacó,
fosse resumida em um dos poemas mais lindos que já foram escritos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Puxa, que declaração de confiança absoluta. Depois de ver o clamor da viúva, a angústia das irmãs e ver a resposta de Deus a eles, essa frase ganha um peso totalmente novo. Não é só um desejo, sabe? É uma certeza baseada em quem é esse pastor. E o Salmo 23 vai detalhando essa provisão. E não é só sobre coisas materiais, não. O pastor guia para águas tranquilas, ele restaura as nossas forças, ele protege. É um cuidado completo, que atende tanto às necessidades da alma quanto às do corpo. E aqui vem a promessa final que amarra tudo. A presença do pastor é a resposta definitiva. É a resposta para o vale de desespero da viúva, para a rivalidade dolorosa das irmãs e para qualquer vale de trevas que a gente possa enfrentar. O medo vai embora não porque o perigo some, mas porque o protetor está presente. Então, voltando à nossa pergunta inicial. O que a viúva, as irmãs e o pastor têm em comum? Bem, eles nos mostram um padrão divino. O clamor persistente e humilde de um coração aflito sempre, sempre encontra a atenção de um Deus que é pastor. Um pastor que não só ouve, mas que também guia, restaura, protege e provê de maneira abundante. E aí, fez sentido essa análise? Se sim, não esquece de deixar uma curtida aqui no vídeo e de seguir o canal Pneuma BR para continuar com a gente nesse plano de leitura diário. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.